Muito obrigada. Boa noite. Meu nome é Lígia. Gostaria de agradecer à Loja Teosófica por essa oportunidade e a todos vocês. E é uma alegria muito grande para mim estar aqui falando do Enneagrama, porque o Enneagrama é um conhecimento que eu tive contato há 5 anos atrás, durante o curso de pós-graduação em Psicologia Transpessoal. E de lá para cá, se eu não estivesse no processo de autoconhecimento, no caminho que o Enneagrama propõe, eu não poderia estar aqui falando com vocês. Porque o Enneagrama não é só uma teoria, é uma vivência. Você tem que viver esse conhecimento e é um caminho que tem começo, mas não tem fim. Então, eu vou passar para vocês alguns conceitos. Trata-se de uma palestra, não é uma introdução mesmo, é Enneagrama, para vocês tomarem contato. E espero, não é, se Deus quiser, que algumas pessoas se aprofundem e escolham esse caminho, assim como eu escolhi. E mais uma vez, muito, muito obrigada. Eu sou muito feliz por estar aqui hoje falando de uma coisa que eu acredito, que eu sempre acreditei que o homem tem jeito, que a gente pode melhorar. E essa crença é o que me move, é o que me faz fazer isso, é o que me faz estudar e é o que me faz, enfim, hoje em dia, viver a vida de uma maneira muito mais plena, mais harmoniosa e com certeza mais feliz. Tá bom? Espero que vocês acompanhem, gostem. No final eu trouxe um material para vocês e a gente abre um espaço para algumas dúvidas, enfim, vamos tentar aí adaptar no espaço que a gente tem. Tá bom? Então, o estudo do Enneagrama é o estudo da personalidade que propõe 9 tipos ou estruturas. Ou seja, a teoria diz que nós temos 9 tipos de personalidade. O ser humano tem 9 tipos de personalidade, com 3 subtipos e algumas asas, mas o conceito principal são os 9 tipos de personalidade. É uma tradição oral de cerca de 4.500 anos, possivelmente tenha surgido na Babilônia. Era um conhecimento só transmitido oralmente. A gente tem notícias dessa formatação, mais ou menos como eu vou mostrar agora para vocês, data de mais ou menos 380 depois de Cristo, de um padre do deserto chamado Evagrio. Oh, desculpe o som, né? A minha voz é meio rouca também. Melhorou? Melhorou? Que trouxe essa teoria, formatou essa teoria como nós conhecemos hoje, tá certo? É um instrumento de autoconhecimento e, sobretudo, um caminho de crescimento, não é? Porque se você não se conhece, como é que você vai conhecer o outro? Como é que você vai se relacionar com o outro? Então, tem até um dito, né? Conhece-te a ti, conhecerá a Deus, não é? Você tem que se conhecer. Não tem, para mim não existe outro caminho, né? Para mim é uma verdade que, enfim, é um mapa para cada um desenvolver suas potencialidades. E a partir da compreensão de você mesmo, ajuda a entender o jeito de ser do outro. Tá? Que isso para nós é super importante, não é? Bom, a primeira etapa da teoria do Enneagrama propõe a descoberta por parte de cada pessoa do seu tipo. Então, são 9 tipos de personalidade, são baseados na essência. Ele diz o seguinte, que nós nascemos com uma essência, né? A criança nasce com uma essência e a partir de um certo momento na infância, essa criança sofre um trauma e você adquire então um mecanismo de defesa, que são esses 9 tipos de personalidade. Para que a gente cria essa personalidade? Para defender essa essência que foi machucada lá na infância. E a gente passa a vida
tentando defender essa essência e adquirimos essa personalidade que é o nosso ego. É assim que a gente se representa no mundo, na sociedade, na vida, enfim. E a segunda etapa aborda o caminho de crescimento próprio de cada tipo. Para cada um dos 9 tipos do Enneagrama, ele propõe o caminho da volta, não é? Para você recuperar a sua essência e viver de uma forma mais livre, mais harmônica, mais feliz. Não se trata de matar o ego, porque é impossível matar o ego, porque o ego é o que nos trouxe até aqui e é o caminho que vai nos levar de volta para a nossa essência, certo? Não se trata de acabar com o ego, tá certo? É usar o que você tem, a potencialidade que você tem no seu ego também, para você poder fazer o caminho da volta. Tá? Então, eu vou usar uma parábola para poder exemplificar introduzir os tipos de personalidade supostos no Enneagrama. Porque a parábola, ela ajuda didaticamente nessa introdução, eu acho que é super útil, ok? Então, eu vou pedir para vocês imaginarem uma casa redonda com 9 quartos e 9 janelas. Em cada quarto desse mora um tipo de personalidade. No quarto número 1, o morador do tipo 1, do 2, do 3 e assim por diante. E essa casa, ela é dividida em 3 setores. O setor do coração, da cabeça, que é a racionalidade, o pensamento, e o ventre, né, que é aquela energia que todo mundo conhece. E são 3 tipos... Desculpe. São 3 setores. O do coração, que é o setor mais afetivo da casa, que os moradores se movem em direção aos outros, são voltados para os outros e compreendem com facilidade o mundo das relações interpessoais. E estão sempre à disposição do outro. Esse é o símbolo do Enneagrama, que nós conhecemos hoje. Tá? Esse desenho, depois eu vou mostrar na palestra, no decorrer da palestra, que ele tem as flechas que vão determinar o caminho que a gente vai fazer da volta desses tipos de personalidade. Então aqui teria o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então eu vou iniciar pelo setor do coração, onde estão os moradores do quarto 2, 3 e 4. Então é assim, o quarto do morador número 2 é um quarto bagunçado, cheio de coisas, a janela do quarto está sempre aberta, tem fila na janela do número 2 pedindo conselho, ajuda, dicas, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Na parede do quarto do número 2 está cheio de bilhetes, né? Endereços, muitos telefones, o telefone toca todo dia, ou se não toca, ele pega o telefone e usa o telefone para ligar para todo mundo. E assim, meio bagunçado o quarto, sabe? Meio desorganizado, meio, sabe? O quarto do número 3 é um quarto bastante moderno, cheio de aparelhos de ginástica, super bem decorado, que mais? Com muitos empregados. E o morador do quarto número 3 está sempre ditando a estratégia para aqueles empregados, e é um vai e vem, e tudo moderno, super clean, sabe? Um quarto bem bacana mesmo. A janela também fica aberta. O do número 4, do morador do quarto número 4, é assim. O quarto do número 4, ele é um quarto que está sempre à meia luz, cheio de velas, enfeites místicos, almofadas. O morador do número 4, com frequência, se senta de costa para a janela,
O ar-condicionado está sempre ligado, mas está sempre no quente, nunca está no frio. O que mais? Ah, sim, se você for visitar o quarto do número 4, quando for sair, cuidado para não esbarrar em nada, porque é um quarto que tem muita coisa, assim, de enfeites, muita coisa. Porque se você esbarrar em alguma coisa, a impressão que dá é que vai tudo desmoronar. E se você não esbarrar em nada, quando sair do quarto do número 4, você fala para ele que gostou muito do quarto dele, que ele vai adorar. Aí nós vamos para o setor da casa, que é o da cabeça. Que às vezes vocês podem até estranhar, né? Nossa, do pensamento é o mais sereno. É, o mais sereno, mais tranquilo, os moradores são bem tranquilos. Eles possuem uma tendência de isolamento em relação aos outros. Eles possuem um grande senso de ordem e dever, olham a paisagem com muita cautela e com um certo medo da realidade. Então nós temos no setor da cabeça os moradores do quarto 5, 6 e 7. Então, assim, o morador do quarto número 5, é o seguinte, você bate na porta, bate, ele não atende. Parece que não tem ninguém lá em casa, mas tem, no quarto. Só que ele não quer abrir, porque o morador do quarto número 5 não gosta muito de receber visitas. Tanto é que o quarto número 5 não tem muito conforto, sabe? É uma coisa bem simples, que é para ninguém ficar lá, certo? A visita entra e sai, porque não tem muito lugar para ele sentar, não tem muita coisa lá dentro. Mas, por outro lado, está cheio de coisas que ele guarda, porque um dia ele vai precisar, que ele pensa que ele vai precisar. Está cheio de provisões vencidas, lataria vencida, bolacha vencida, porque ele vai guardando, porque ele fala, um dia eu vou precisar, já está aqui. Ninguém vê o morador do número 5, porque ele sai normalmente à noite, para ninguém vê-lo. E a janela está sempre fechada, do quarto do morador número 5. O morador do quarto número 6 é assim, é um quarto com janelas fechadas e vidros escuros. E quando ele anda no quarto, a impressão que ele tem é que tem uns vultos de fantasma nas janelas, mas não é. É o reflexo da luz, porque o vidro é escuro. E o morador do quarto número 6, ele também é muito prevenido. Além da janela estar fechada, o vidro é blindado e ele tem um de reserva, porque pode acontecer um problema, quebrar o vidro e ele já tem um de reserva lá. O morador do quarto número 7 é o seguinte, você não vai encontrar ele em casa, porque ele acabou de sair para uma festa, antes de passar em duas antes. Porque ele adora festa, adora se divertir, então ele nunca está em casa, nunca. A janela está sempre aberta, a porta está aberta e ele, dificilmente vocês vão achar ele em casa. E ele é assim, ele está numa festa já pensando na outra. A agenda dele está escrito assim, daqui 6 meses é o primeiro dia de férias, ele já está planejando o que ele vai fazer para se divertir daqui daqui 6 meses. Então, é assim, a impressão que dá é que esse morador, ele está sempre pensando no futuro, né? Ele não está muito preocupado com o que está acontecendo hoje, aqui, agora, está sempre planejando coisas para o futuro. O terceiro setor é o do ventre, que é o mais agressivo e barulhento da casa. São pessoas desconfiadas e prontas para a defesa, reagem mais instintivamente, portanto estão sempre alertas, interessam-se por poder e justiça e agem com desembaraço e firmeza. Então, esse setor são as personalidades de número 8, 9 e 1. Eu comecei pelo 2, né, por causa do agrupamento, enfim. O quarto do número 8 é o seguinte, o 8, ele também nunca fica em casa.
E ele não gosta de ficar olhando a paisagem, porque ele não gosta da paisagem da janela do quarto dele, porque para ele aquela paisagem tem que estar sempre modificada. Ele adora interferir naquela paisagem. Do jeito que está, não está bom. Ele tem que mudar de algum jeito. Tá? Na parede dos quartos ele tem muitas fotos de esportes radicais, esportes perigosos, porque isso leva esse morador a lembrar do tempo que ele tinha dificuldades, passou por coisas difíceis na vida. Então aquelas fotos é como se trouxesse ele um pouco levasse um pouco para o passado dele, tá? Bom, eu vou pular o quarto número 9, porque o morador está dormindo, a gente vai acordá-lo depois. Nós vamos para o quarto número 1. O quarto número 1 é assim, é um quarto impecável, super arrumado, tudo no lugar, tudo catalogado. Se você for visitar o morador do quarto número 1, não esqueça de limpar os pés, de lavar as mãos, porque ele é assim. Não é que ele não gosta de receber visita, ele gosta, mas ele evita. Sabe para quê? Para não desarrumar a casa. Porque senão a visita vai desarrumar a casa. Se você entrar lá, ele vai ter que te receber bem, só que vai ficar meio irritado, mas também não demonstra, tá? Guarda aquela irritação de que você está bagunçando o quarto dele. E agora nós vamos acordar o 9. O 9 é assim. O 9 você bate, ele não te atende. Ele está dormindo, mas é um sono profundo. Como a gente diz assim, pode cair a casa que o fulano não acorda. Esse é o sono da personalidade da pessoa de número 9. Ele não acorda. Você pode bater, está sempre dormindo. Adora dormir. O quarto dele tem uma cama e uma rede, né? Para ele alternar, da cama para a rede, da rede para a cama. A geladeira dele também está sempre cheia, assim ele não precisa sair, ele pode dormir tranquilo, que lá tem bebida, comida, e ele vai ficando, né? E acorda e não consegue acordar. Se trata de uma pessoa super dócil, meigo, que não é, como que fala, é uma pessoa assim, que dificilmente vai te falar uma palavra rude, não é agressivo, só que assim, uma vez estourou, teve um rompante explosivo, porque o vizinho colocou uma bomba na porta do quarto dele que estourava todos os dias às 2 da manhã, aí ele estourou, também, né? Esse morador é assim, super paciente, ele estourou porque o negócio foi demais, tá certo? Bom, então, esses são os moradores dos quartos que identificam os tipos de personalidade da casa. Então, é assim, a casa tem os 9 quartos, os moradores veem a paisagem de um determinado ângulo, tá certo? Porque chega uma hora que a sua vista não tem mais alcance para um lado e para o outro. Só que os moradores não estão fadados a morar nessa casa, dentro desses quartos, para a vida toda. Sabe por quê? No meio da casa tem uma escada, uma espiral, que você pode subir aquela escada e ver a paisagem lá de cima, até onde a sua vista alcançar. Então você consegue ver a paisagem em volta da casa. Então, a parábola é essa e o caminho é esse, né, do Enneagrama. Você não precisa ficar naquele quarto onde você cresceu e se desenvolveu. Você tem a liberdade, ele nos dá o caminho dessa liberdade, de poder subir na escada, no meio da casa, circular pelos outros quartos, pelos 9 quartos da casa e olhar lá de cima, a paisagem como um todo, tá? Então, assim, no sentido figurado, é isso que o Enneagrama propõe para a gente. É o caminho que ele nos oferece. E aqui está o símbolo do Enneagrama.
Então é assim, esses moradores desses quartos um dia foram crianças, né? E as pessoas, eles supõem que nós nascemos com uma essência. Como você nasce com essa essência é um assunto super complexo, né? Depende muito da crença de cada um, mas na teoria do Enneagrama é como se nós já nascêssemos com uma lamparina, com a nossa essência, cada um com a sua. Então, para cada tipo de personalidade, tem uma essência, que é uma virtude, né? A gente chama de virtude ou essência. O do número 1 é a serenidade. Depois eu vou passar todos, depois vou voltar um por um. A do número 2, da personalidade do número 2 é a humildade, do 3 a veracidade, do 4 a equanimidade, do 5 não apego, o 6 a coragem, o 7 a sobriedade, o 8 a inocência e o 9 a ação certa. O que a gente entende por serenidade? É a mansidão, a tranquilidade interior, é ser capaz de viver em paz. Só que a criança, com essa virtude, ela foi ferida num certo momento da infância e ela adquiriu o que a gente chama no Enneagrama de paixão, que é a máscara e as defesas que a gente cria, que é o próximo slide, tá bom? Só para vocês terem em mente todas as essências, para depois poder fazer um paralelo entre um e outro. Do 2 é a humildade. Humildade o que seria? Ah, mas ser humilde é ser bobo, ser isso? Não, não é isso. A humildade vem da palavra humus, que é terra. Significa que, a criança do número 2, ela tinha uma noção de pertencer ao universo, pertencer à terra, de pertencer a alguma coisa. É essa humildade, a essência que a gente chama de humildade. A 3 é a veracidade, né? Ver de verdade aquilo que é vero, né? Ser aquilo que é com transparência. Então a criança do tipo 3 era uma criança que veio com essa virtude, com essa essência de ser transparente, ser aquilo que é, fazer o que pensa e ser verdadeiro. O 4 é a equanimidade, que seria o equilíbrio, né? O equilíbrio da alma, manter a alma saciada e equilibrada. O do 5 seria o não apego, a gente coloca não apego, porque se você coloca apego, você já supõe que você já se apegou a alguma coisa, né? O não apego é não apego. Por quê? Porque de despojamento, de liberdade interior, de abundância, de poder fluir, e o não apego supõe tudo isso. O do número 6, que é a coragem, que na essência, né, na origem da palavra, é agir com o coração. O 7, a sobriedade, a capacidade de estar satisfeito aqui e agora. O 8, a inocência, confiar sem juízo de valores. E o 9, fazer a coisa certa no momento oportuno e não perder o momento. Então, essas são as virtudes com as quais nós nascemos. Em algum momento da nossa infância, isso foi ferido de alguma maneira. E aí, o que aconteceu? Nós criamos as nossas máscaras, né? As máscaras do nosso ego, para poder se defender, para poder defender a nossa essência e seguir com essas virtudes, para você protegê-las, tá certo? Então, eu vou colocar para vocês as paixões de cada tipo e abreviadamente com algumas características e mostrar para vocês mais ou menos o que aconteceu. Depois tem um questionário bem simples para vocês fazerem, para vocês tentarem se identificar. Porque o estudo e o processo do Enneagrama de autoconhecimento, ele pressupõe que você conheça o seu tipo de personalidade, certo?
para você poder trabalhar e escolher o caminho da volta. Tá? Então, a personalidade do número 1, que era a serenidade, ele criou uma paixão, a gente chama de paixão, porque a palavra paixão, na origem, vem de pássio. Pássio significa uma coisa que te arrasta, que te leva, como se você não tivesse muito como resistir a ela. Então, Evagrio colocou essa nomenclatura, mas baseado nesse sentido da palavra. Tá? E didaticamente, um dos professores com quem eu estudei diz que é o pitbull, né? O pitbull, que é a sua personalidade que você criou para proteger a sua essência. Mas a paixão, eu gosto muito dessa palavra e do significado, porque com o tempo, se vocês realmente forem se aprofundar, estudar o Enneagrama e entrar nesse processo de autoconhecimento, vocês vão ver que é exatamente isso. É uma coisa que te leva, é como se você não pudesse resistir. Quando você viu, você já está naquela situação, você já fez aquilo que normalmente você faz, né? Os seus comportamentos repetitivos, porque o ego, ele pressupõe tudo isso, né? Comportamentos repetitivos, e às vezes você até se dá conta, puxa, mas eu estou fazendo isso de novo, e não sabe como não fazer de novo. Então eu acho que paixão é a palavra, na etimologia da palavra, é a palavra que melhor expressa o pitbull que a gente criou, né? Mas pitbull também é legal porque é um cachorro bravo que vai te proteger, tá certo? Pois não. Desculpe, não conheço. Como? Não conhece a palavra concupiscência? Não. É uma palavra que é usada muito no meio religioso. Atualmente a gente não ouve mais falar dela, mas ela é geralmente usada para definir essas... Pode ser que tenha alguma relação, mas assim, nunca ouvi nesse contexto. Certo. Tá bom? Então, a criança de personalidade 1, que tinha a serenidade como virtude, ela vai criar a ira. A criança do número 1 é a criança, por exemplo, que foi uma criança muito, não digo criticada, mas assim, você vai se sujar, não faça isso. Criança boazinha não é mal criada, então ela vai criando uma irritação, uma ira mesmo. De ter que estar sempre se controlando. Não faça isso, não faça aquilo. Não. A criança do número 2 é uma criança que se sentiu, não se sentiu amada o tanto que ela gostaria de ter sido. Então ela cria um pitbull, uma paixão chamada orgulho, que o orgulho no número 2 funciona assim. Ah, é? Então vocês não me amam? Tá bom, então eu não preciso de vocês. Eu sou autossuficiente e eu sei o que é melhor para mim, e mais, eu tanto sei o que é melhor para mim, como sei o que é melhor para vocês também. Então ela tem ela desenvolve essa máscara de que não precisa de ninguém, que todas as suas necessidades estão saciadas. O do número 3 desenvolve o pitbull chamado vaidade, né? Como ele é uma criança que, em algum momento da infância, ela foi rejeitada, e aí, para ser amada, para continuar preservando a sua essência, ela criou uma paixão, o pitbull, que vai fazer com que ela se direcione para o sucesso, para o êxito, ou seja, ela vai ser o que os outros gostariam que ela fosse, né? Então, é uma pessoa que provavelmente está muito, como eu falei lá desse setor, que está sempre voltada para os outros, né? O 2, nessa coisa de que não precisa dos outros, são sempre os outros, tá? O 3 vai viver em função dos outros para mostrar que tem êxito, para mostrar que tem sucesso. E o 4 vai desenvolver um pitbull chamado inveja. Mas não é inveja como o sentido da inveja aqui não é como a gente conhece hoje, ou corriqueiramente, que, fulano tem uma coisa, eu tenho inveja porque ele tem.
A criança do número 4, ela sentiu uma perda na infância, real ou imaginária, porque às vezes não é real. Às vezes a criança imagina que perdeu, por exemplo, nasceu um irmão. Então, na imaginação dela, ela perdeu o amor dos pais. Meio que ela foi trocada, não é? E às vezes dá-se o irmão e não é esse o pitbull que ele vai criar. Depende muito da sua essência. É aí que a gente vem com aquela teoria de que você nasce com a essência, né? Cada um vem com a sua. Porque o Enneagrama também é uma ponte entre a psicologia e a espiritualidade. Tá? Então a inveja no número 4 é assim. Como ele sentiu uma perda, o que ele vai fazer? Ele vai se comparar com os outros. Ele está sempre se comparando. E compara o mundo pelo que falta. Então, por exemplo, vai numa festa, tem alguém bonito, bem arrumado que nem ele vai arrumar um defeito na roupa, sabe? Para diminuir o outro, para diminuir a distância entre ele e o outro. É essa a inveja do tipo 4 e também voltada para os outros, né? Que são os 3 do coração. O número 5 vai desenvolver o pitbull chamado avareza. Avareza no sentido de que, quando ele era criança, ele se sentiu ameaçado na sua privacidade. Ele achava que queriam invadir a privacidade dele. E como ele se sentia ameaçado, o que o número 5 faz? Ele se fecha. E ele fala, ninguém vai tirar o pouco que eu tenho. Então, é a avareza nesse sentido. É o por isso do apego, né? O do não apego, seria a virtude dele. Aqui é a questão da avareza, da cobiça, de ter aquilo que ele acha que vão tirar dele. Né? No caso da criança, que era a privacidade. Tá? O 6 é a criança do número 6, em algum momento da infância dela, ela perdeu a confiança, sabe? Ou nos pais, ou no professor, é alguma coisa que afetou a confiança da criança. Então, o que ela desenvolveu? O medo. O medo no sentido de que ela projeta cenários, por exemplo, catastróficos para tudo que ela vai fazer. Então, esse é o medo. O que acontece? Por exemplo, quem conhece uma pessoa de personalidade 6, vai pretensamente achar que ela é do setor do coração, porque é uma pessoa dócil, super sensível, a gente vai achar que ela é daqui. Mas esse setor é o da cabeça, porque tanto o número 5 como o número 6, ele projeta esses cenários, mas a nível mental. Tá? Por exemplo, vai viajar. Ai, mas se chover, e o ônibus quebrar, e se eu não chegar, e ai, se o pneu furar, ai, mas vai chover, e o que eu vou fazer, entendeu? É mais ou menos assim, o que ele projeta. E, na verdade, ele vai viajar, não aconteceu nada, né? E ele ficou com aquilo tudo na cabeça, não é no coração, tá? O número 7 é a gula, né? A gente, assim, conhece essa palavra gula como comer muito, né? Está sempre relacionado a comer. Mas aqui o pitbull da gula, ele é o exagero, tá? O número 7, ele desenvolveu esse pitbull e essa defesa de tudo exagerado, né? Tudo exagerado. E aquela ansiedade, né? No sentido de ansiedade. Porque eles contaram uma história também da época onde os padres ficavam numa cela, né, que eles chamam de cela, né, aqueles quartos separados que ficavam meditando, e o padre ficava ansioso para a hora de comer, né? Então essa relação da gula com comer muito, porque ele ficava pensando, eu estou com fome, eu estou com fome, ficava... E daí surgiu esse sentido dessa palavra. Mas, na verdade, é essa ansiedade, né?
O 8 foi uma criança que na infância ele se sentiu injustiçado por algum motivo, né? Ele sofreu uma injustiça, é o que eu digo sempre, pode ser real ou imaginário. Às vezes uma situação leva uma criança a imaginar que aquilo foi uma injustiça e às vezes não é. Só que foi aquilo que pegou e determinou o tipo de personalidade dela, tá? Então ele desenvolveu, desculpe, aqui eu me confundi, a gula é a ansiedade, a luxúria que é o exagero. Então o número 8, ele é exagerado, tudo é exagerado, tudo. A força, nas compras, no comportamento, tudo ele é exagerado, principalmente na força, né? Como se impõe, como chega, como sabe, tudo. E aí? Tá? E o número 9 é a preguiça. Aí o pessoal fala, mas eu sou 9, mas eu trabalho pra caramba. Não tem nada a ver com o trabalho, né? A criança do número 9, ela em algum momento da vida dela, ela viveu no meio de alguns conflitos. E aí o que acontecia? Quando ela ia falar ou se expressar, a situação dizia assim para ela, ou realmente diziam, ou a situação representava isso. Não, agora você não vai falar. Entendeu? Agora não, isso não é coisa para criança, isso não é assunto para criança, então o que ela faz? Ela se cala. Aí na próxima vez que ela quer se expressar, ela vai falar, mas vão falar para eu ficar quieto? Ah, então não vou falar. Então, é a preguiça aqui no sentido da pessoa que ela acaba se esquecendo de si, ela perde o momento, né? Depois eu vou voltar nas virtudes para vocês poderem fazer um paralelo entre as paixões e as virtudes, né? Por que chama ação certa? Porque ela perde o momento. Então, você tem que, se você é um tipo 9, você vai ter que exercitar isso, né? Falar no momento certo, não perder o momento. Por exemplo, o número 9, por exemplo, o chefe fala alguma coisa, ele fala, eu não vou falar com o chefe agora, vou falar só segunda-feira, porque senão ele vai estragar meu fim de semana, e daí na segunda-feira esquece de falar. Porque às vezes realmente você não pode falar naquela hora, não é? Porque senão, às vezes você está nervoso, vamos deixar para depois. Mas não pode esquecer, né? E o número 9 esquece. Então, a palavra preguiça aqui é nesse sentido, é de um esquecimento, do deixa para lá, sabe? Ah, não vou fazer isso agora, e vai deixando, tá? Então, só vou voltar um pouquinho aqui para poder fazer um paralelo. Então, vejam só, a questão do número 1, não é? Então, o número 1 tem essa característica. Ele é irritado, ele é irritadiço, ele tem uma personalidade bastante defensiva, e olha onde está a virtude dele, né? Na serenidade, né? Ele tem que achar o caminho para ele viver em paz, não viver daquele jeito, sempre irritado, na defesa, naquela irritação, né? O 2, né? O 2 tem que parar com esse negócio, né? Não, eu tenho necessidades, eu preciso do outro, você pode me ajudar, né? Não é assim, não preciso de ninguém, não preciso de nada. É essa humildade, sabe? De se sentir parte do universo, não achar que é onipotente, que pode tudo e não precisa de nada e de ninguém. A veracidade é ser aquilo que se é, né, com transparência, fazer, pensar e agir de acordo com o que você realmente sente. A equanimidade, o equilíbrio, não é? Você não precisa ficar se comparando se um fulano é isso, se um fulano é aquilo, se tem, se não tem, se está errado, se não está, né? O 5, o despojamento, né, a liberdade interior, a abundância, sentir que tem abundância, que você não precisa, né, ficar segurando aquilo que você já tem. Porque você solta e vai fluir, vai vir outras coisas, né, a abundância está aí, está tudo aí, né. O 6, agir com o coração, não é, e deixar um pouco a cabeça para o lado, seguir a sua intuição, ver o que o seu coração está falando, não é. A sobriedade, a capacidade de estar satisfeito no aqui e agora, sem ter aquela ansiedade de sempre estar buscando no futuro, o que pode trazer prazer aqui e agora. O 8, confiar sem juízo de valores,
Não é porque eu fui injustiçado uma vez, porque eu fui enganado uma vez, que todos aqui vão me enganar, tá certo? Foi uma circunstância, não é uma... E eu não preciso ter aquela resistência de achar que está sempre todo mundo querendo me enganar. E o 9 fazer a coisa certa no momento certo, no momento oportuno. Não perder o momento. Agora não é hora de falar? Tá, então acha a hora para falar. E não deixar que isso vá se... Porque no curso mesmo de Enneagrama, depois essas flechas aqui, ela tem o caminho da volta, os pontos de estresse e o ponto de equilíbrio de cada personalidade. Então, cada um deles aqui, ele tem um ponto de estresse, porque você vai ficando com aquela... Os pitbulls, eles vão te encurralando e chega uma hora que aquele negócio vai ter que sair para algum lugar. E cada tipo tem uma característica onde está o ponto de estresse dele. Tá? Será que no 9, porque a pessoa não gosta de confusão, de conflito? Sim. Prefere deixar pra lá? Isso, não gosta de briga. Eu sou 9. Não gosta de briga de jeito nenhum. Entendeu? Só que, é o que eu te falei, no dia que pôr a bomba na janela e alguém for lá toda noite detonar ela às 2 da manhã, você vai estourar, entendeu? Sim. Fiquei na dúvida assim, por exemplo, a personalidade e a virtude, elas convivem também, elas aparecem ao mesmo tempo, por exemplo, ira e serenidade, a pessoa pode Sim. ira e também de serenidade. Sim. Nós temos todos eles, temos todas as virtudes e todas as paixões, né? Elas estão presentes em todos nós e juntas, né? Por exemplo, se você é o número 1, você tem a serenidade, que é a sua essência, mas você tem a ira também. E aí carrega as duas. Carrega as duas, sim. E assim, né? E temos todos também, todos temos isso, tá certo? O número 2, ele é orgulhoso, em certos momentos da vida ele é vaidoso, invejoso, enfim, todos nós passamos por todos esses. Os que a gente diz que são as 9 faces da alma. Só que na infância, na primeira infância, ou seja, até os 4 ou 5 anos de idade, é que esses pitbulls e as paixões apareceram. É na primeira infância, quando você está formando a personalidade da criança. Tá? E isso vem para o resto da sua vida. Você nunca vai deixar de ser um tipo 1. Que aquela característica, aquela ferida, o que aconteceu lá na sua infância, você não vai conseguir mudar. Tá certo? Você vai ser um tipo 1 no Enneagrama. Mas você pode transitar por todos eles. Você não precisa ficar o tempo todo tendo uma personalidade número 1, 2, 3. Essa é a proposta, a beleza e a riqueza desse conhecimento maravilhoso. Não é? Que você pode andar aqui e que você experimenta isso, e quando você experimenta a sua sensação de liberdade, você fala, puxa gente, eu posso isso. É a coisa mais gratificante que eu acho que a gente pode viver. Eu já estou nesse processo há 5 anos e já tive assim, algumas oportunidades de experimentar isso, essa liberdade, sabe, de poder transitar um pouquinho melhor aqui dentro desse universo aqui. É uma coisa muito, muito bonita e gratificante de se experimentar. Aqui estão os desejos fundamentais, só para ilustrar, porque temos a essência, as paixões que nos arrastam, mas nós temos uma motivação para cada um desses tipos, né? Para cada um desses, alguma coisa motivou a criança a adquirir esse tipo de personalidade. A do número 1 seria o desejo fundamental de ser responsável, de ser honesto, de ser íntegro. Não, eu tenho que ser
Então esse é o desejo fundamental da personalidade 1. Do número 2, ele quer ser amado, né, de qualquer jeito. Então, o número 2, o desejo dele é ser amado. Então ele desenvolveu aquele pitbull nessa busca aqui. Tá? O 3 é de ser valorizado, porque ele foi rejeitado lá na origem. O 4 de ser quem ele é, que ele não consegue ser o que ele está sempre se comparando, mas ele tem um desejo de ser quem ele é. O 5 de ser competente, né? O 5 desenvolve aí uma série de atitudes, porque ele quer ser competente naquilo que ele faz. Então ele é muito estudioso, se aprofunda bastante naquilo que faz, porque o desejo dele é ser competente. O 6 é de ter segurança, que está meio... O 7 da felicidade. O 8 é de proteger-se, já que ele se sentiu injustiçado. E o 9 de ter paz. Então, pessoal, a mensagem que eu tinha para passar para vocês é essa, nesse curto período de tempo. Acho que eu consegui passar bastante coisa. Pensei até que eu ia ter que resumir um pouco, mas, nossa, estou super feliz. E eu tirei um trecho, pois não? Sim, com certeza. Eu tirei essa mensagem do livro do Padre Domingos Cunha, que é onde, com o Padre Domingos, que eu fiz vários cursos, várias vivências, e tirei esse trecho do livro dele, porque eu acho super significativo e fala muito do estudo do Enneagrama, né? Quando nós subimos uma montanha, os horizontes vão se ampliando à medida que caminhamos. Quando encontramos um filão de ouro, mais o ouro aparece à medida que cavamos. Assim acontece com a água, como quando buscamos nas fontes, a água sempre mais pura quando avançamos rumo à cabeceira do rio. Quando caminhamos nessa aventura, que é o Enneagrama, entramos num poço sem fundo, onde as descobertas se sucedem e trazem atreladas novas conexões. Sempre vemos um jeito novo, quando voltamos a olhar as mesmas coisas, como quem tira de um baú velho, tesouros e coisas novas. Então, é isso, gente. Espero que eu tenha, dado uma pincelada, né? Mas que tenha sido suficiente para vocês terem um conhecimento, né? Pelo menos do que é o Enneagrama e aonde pode ele nos levar. Pois não. Isso, eu poderia dar um exemplo prático? Você trata com pessoas, você só dá um curso dentro da tua área de psicologia, você aplica isso tudo de uma forma mais prática. Como eu aplico de uma forma mais prática? Se você traz o Enneagrama da pessoa, como é que entra a descobrir o que é da interiormente, se ela tem algum problema psicológico, uma aplicação prática da Enneagrama. Então, uma aplicação prática do Enneagrama seria assim, o primeiro momento seria fazer uma entrevista, existe uma técnica, algumas técnicas na verdade, para você levar a pessoa a descobrir e se identificar. Ela vai se identificar não com os números, porque ela não conhece, mas pelo que ela vai te contar, aplicando até algumas técnicas que você leva a pessoa a ela ir buscar alguma coisa lá na infância que você vai detectar. Né? E aí é trabalhar o caminho da volta, né? O caminho das asas, porque como nós vimos aqui, por exemplo, nós temos os tipos de personalidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, e as asas. Por exemplo, cada tipo desenvolve uma asa no decorrer da vida. A teoria diz que a asa ela foi estabelecida mais ou menos na adolescência. Por exemplo, um tipo 2, ele pode ter uma asa no tipo 1 ou uma asa no tipo 3. Então, para que servem as asas? Ela já é um equilíbrio, tá certo? Por exemplo, eu sou um tipo 2 com uma asa muito forte no tipo 1. Então, eu tenho que ir para o tipo 3 para poder equilibrar esse desequilíbrio, porque eu fico aqui e aqui. As asas são os outros tipos, os que estão do lado. Antes ou depois, né?
Então, essa é uma orientação. Então, existe uma orientação daquele tipo para onde você deve ir. E essas flechas, elas dão a ordem de onde você tem que ir. Por exemplo, o tipo 2, para ele fazer o caminho da volta, ele tem que ir para o tipo 4. Porque o tipo 4 é um tipo que olha para ele, né? Que tem uma sensibilidade muito grande das suas necessidades. Então, 2 tem que parar com esse negócio, né, de que eu não preciso de ninguém, e de que eu sou autossuficiente, que eu vou ajudar todo mundo, além de não precisar de ninguém, e entrar aqui no tipo 4, na caracterização do tipo 4, olhar para mim, né? Não, eu tenho que descobrir o que eu preciso, todo mundo precisa de alguma coisa. Desculpa? Ao traçar o enneagrama de alguém, Sim. conhecer a pessoa. Conhecer a pessoa. Se conhecer, exatamente. Exatamente. Isso é feito sempre profissionalmente, um psicólogo para o paciente? Olha, eu conheço pouquíssimos psicólogos que trabalham com isso, né? Alguns não querem nem ouvir falar, tá certo? Existem terapeutas só nessa área, que é a área que eu estou me especializando para ser só terapeuta, porque eu não sou psicóloga formada, só tenho a pós-graduação em psicologia transpessoal, mas só como terapeuta. Você não pode clinicar como um psicólogo, né? Porque existem várias... Então, tem muita gente que trabalha nessa área, mas como terapeuta, só. Porque os psicólogos são um pouco avessos a isso, ainda. Só que no mundo corporativo usa esse conceito. Ah, sim, exatamente. Muito bem lembrado, Marcos. A Embraer, por exemplo, é uma empresa enorme, né? Todo mundo conhece, tem um treinamento de, eu não me lembro se é um dia ou enfim, mas tem um treinamento sobre enneagrama na área corporativa, né? Um dos professores que deu aula para nós também trabalha na área corporativa, porque aqui você fazendo o reconhecimento das personalidades, você pode colocar pessoas certas no lugar certo, sabe? Não está tão sujeito às intempéries, porque às vezes você vê gente muito boa desempenhando uma certa função, não é? Porque não está em você, não adianta, né? Então tem uma série de trabalhos nessa área. Acho que na área corporativa é muito mais conhecido do que fora dela. Pois não, desculpe. Significa caminho de volta? Significa mudar a personalidade da pessoa de alguma forma? A senhora acabou de falar que profissionalmente pega um camarada e define como ele é e põe no lugar certo. Eu não estou mudando nada a pessoa. O que significa aí o caminho de volta? Que tipo de modificação está definido nesse caminho? Eu não entendi esse caminho de volta. Então, uma das possibilidades do caminho de volta é essa, né? Você, a partir da sua identificação e conhecendo os outros tipos de personalidade, por exemplo, se você já se identificar, você já vai ver uma série de características da sua personalidade que às vezes lhe incomodam, né? Por exemplo, no número 2, eu tinha um tipo de comportamento que eu nunca tinha me dado conta antes de conhecer o enneagrama. E um dia eu me vi fazendo, tendo um comportamento repetitivo, que eu fazia sempre. E aquilo, depois que eu falei uma coisa para a pessoa, aquilo eu fiquei assim meio chocada comigo mesma. Eu falei assim, gente, o que é isso que eu estou fazendo? Sabe? Eu me senti constrangida da minha personalidade. E a partir daí, automaticamente, eu parei de fazer aquilo que eu fazia. Não é nada demais, mas eu falava umas certas coisas para certas pessoas que não tinha nada a ver. E com isso, é como se você fosse mudando o seu comportamento. Quando você vê, você já não faz mais aquilo, você não está mais repetindo aquilo. E o mais importante de tudo, valores antigos, você quebra muitos dos seus paradigmas, você acaba assumindo valores novos, né? Por exemplo, compaixão. Eu nunca tinha entendido o que era compaixão na minha vida, ouvi muitas vezes, né? Mas compaixão para nós, para mim, é o entendimento incondicional do outro, tá certo? Você
Você tem que ter compaixão pelas pessoas. A partir daí, o que aconteceu? Eu não julgo mais. Né? Para mim, vejo uma pessoa julgando, mudo de assunto. Olha, desculpe, se o assunto vai ficar nesse pé, dá licença que eu estou saindo. Jamais eu faria uma coisa dessa. É assim que nós vamos conversar? Desculpe, não dá. Entendeu? Então você vai, quando você vê, você está fazendo o seu caminho da volta. Né? Estou aqui buscando a minha humildade. Né? Ter humildade de falar, puxa vida, mas que coisa chata esse negócio, né? Sabe, é assim, eu não sei assim como passar para vocês, porque a experiência é muito difícil de passar, não é? Mas são exemplos assim que eu vivo todo dia, né? Eu trabalho com muita gente e, sabe, às vezes as pessoas vêm falar coisas e falam assim, não dá mais, isso aí não dá mais para mim. E você vai, sabe? Você perde algumas amizades, né? Mas ganha outras, sabe? É uma coisa muito... Para mim é muito válido, né? Desculpe, ela estava com a mão levantada faz tempo. Qual é a origem desse conhecimento? Olha, a origem existem muitas possibilidades, tá? Alguns dos essênios, dos sufis, na verdade o entendimento que a gente tem hoje é que foi passando de um para o outro, e não existe assim uma origem específica. Nasceu com os sufis, por exemplo, nasceu com os padres do deserto. Porque Pitágoras, por exemplo, já tem referências do Enneagrama no próprio trabalho do Pitágoras, né? Na Babilônia, 2500 anos antes de Cristo. Depois, com Alexandre da Macedônia, quando ele fundou Alexandria, não sei detalhes da história. Mas Alexandre o Grande queria montar como se fosse uma biblioteca universal, né? Trouxe estudiosos do mundo, né, do mundo lá, da Índia, do Egito, e juntou tudo lá naquele lugar para aglutinar, ou seja, centralizar o conhecimento. Eu não conheço detalhes da história, mas a gente acha que é isso, que é uma soma, que um foi passando dos essênios para os sufis, os padres do deserto. O conhecimento é relativamente novo, né, no Ocidente. Escrito, que a gente tem conhecimento em 1970 com Cláudio Naranjo, que é um psiquiatra chileno, que encontrou um psicólogo boliviano no Chile, que transmitia esse conhecimento oralmente, né, no deserto de Arica, no Chile. Cláudio Naranjo ficou um tempão lá no exílio com ele. E o primeiro livro, pelo menos que a gente tem conhecimento do Enneagrama formatado do jeito que foi dele, que é da década de 70. Se não me engano, o primeiro livro foi em 73. Então é novo, né? Um conhecimento novo no Ocidente, para nós, é muito novo, né? Desculpe. Então tem muita, sabe, como era um conhecimento oral, não existe uma afirmação, veio daqui, nasceu dali, sabe? Vamos lá, se eu puder responder, vamos lá. Não que seja difícil, mas capciosa. Essa questão, a teoria dos 9 neurônios, ela já foi comprovada cientificamente, esse caso positivo, como foi comprovado? Olha, não foi comprovada cientificamente. A gente já fizeram essa pergunta para ele chama-se Jean-Yves Leloup, que trabalha com psicologia transpessoal. Ele transcreveu os textos do Evagrio, esse padre do deserto, são em grego. Ele que traduziu os primeiros textos dele. Então, ele estuda o Enneagrama também. E a gente perguntou para ele, num simpósio que ele fez, e ele disse assim, mas para quê? Né? Vocês querem? Porque o pessoal queria que comprovasse cientificamente, para ter um registro, para ter um CRP, para ter um registro de terapeuta, exatamente, científico. Ele falou, para quê? E uma outra, que essa é a mais,
não tem comprovante, mas eu lhe diria o seguinte, é uma coisa irrefutável. Se você se aprofundar e estudar, você vai ver que os nossos egos, as características da nossa personalidade estão aqui. Com essas variações que eu afirmei aqui. As abas, que isso faz parte do aprofundamento. Não daria para falar de tudo em 1 hora e meia, tá? São cursos de 1 dia, 2 dias só para esse assunto do caminho das abas e o caminho de volta. Porque tem vivências, a gente faz vivência, sabe? Não ficamos só na teoria. E você sente algumas experiências vivenciais mesmo. Então, não tem jeito, cara. Não teve alguém que dissesse que isso aqui não é verdade. Então, eles se baseiam nessa... uma questão da existência de Deus. É. Não se pode provar absolutamente nem negar absolutamente. O contrário. Pois é. O ateu nem pode provar que Deus não existe. Exatamente. O crente não pode provar. É mais ou menos por aí, você fica, né? Então, porque aqui, além das abas, né, que eu falei, tem os subtipos. Cada personalidade tem 3 subtipos. Então, seríamos, ao invés de 9, 27 tipos de personalidade, porque o 1 tem 3, o 2 tem 3, e cada um com 2 abas, uma para cá, uma para lá. A origem desse conhecimento, dessa técnica psicológica, a gente percebe que é da sabedoria divina, da sabedoria muito antiga, né? Sim. A gente vê nas religiões que citam esse, né? Pelo menos na Bíblia a gente vê que, não sei se o apóstolo Paulo cita, ele chama de frutos do Espírito, né? Então já tinha isso. Sim, se você lê a Bíblia à luz do Eneagrama, você vai ver inúmeras citações, né, que fazem referência ao Eneagrama. Muitas. Então foi um conhecimento que tinha, era muito utilizado, mas foi perdendo-se com o tempo, a gente poderia entender dessa maneira. Assim, eu acho que não é que foi se perdendo com o tempo. Como era né, na antiguidade, a gente sabe que o conhecimento era super elitista, né, era transmitido a poucos, não é? Então, eu acho que isso foi uma coisa que restringiu muito. E não tinha escrita, não tinha... Era como se fosse... Parece que era uma coisa meio velada, que descobriram, mas não queria que os outros soubessem, sabe? A gente não sabe muito bem, assim, o caminho que nos trouxe até aqui, não é? Mas tem muitas suposições, mas uma delas é essa, de que era um conhecimento, por ser um conhecimento oral, e muito restrito, né? Aos padres do deserto, por exemplo, os padres do deserto, quantos anos ficaram lá isolados, naquele exílio, né? Mesmo esse Oscar Ichaço, que é o que ficou um tempão no deserto no Chile, né, em Arica. Sabe, o cara ficou lá estudando e passando conhecimento, sei lá para quantas poucas pessoas ali, até que chegou um escreveu, começou a divulgar e foi. Né? Hoje tem muitos livros, muitas correntes, muitas escolas, né? Esse um deles que eu cito sempre, que é o Padre Domingos, que é um padre, teólogo, psicólogo, e que se aprofundou no Eneagrama, ensina Eneagrama, tem uma escola de formação. Tem o Cláudio Naranjo, que ele é um psiquiatra, a visão dele é muito mais clínica, né? Os livros dele falam muito da psicologia, mas é um livro bem direcionado para as doenças, as patologias de cada personalidade, de cada tipo. Quer dizer, cada um tem um enfoque, né? Padre Domingos fala bastante de Deus, muitas citações da Bíblia no livro dele, muitas referências. Então, cada um tem uma escola, né? A Sandra Mitre tem um livro muito bom, que é o Eneagrama, a Espiritualidade e o Eneagrama, que fala bastante dessa questão da essência, né, de como, do que a gente acha que é, como a gente veio, já veio com ela, como uma lamparina, como uma luz. Enfim,
fazendo sempre um paralelo com a espiritualidade, né? Ellen Palmer, que é uma americana, ela é muito mais objetiva, não faz tanta relação com a espiritualidade, mas fala também, porque é um outro tipo de escola, não é? Mas todas levam ao mesmo fim desse conhecimento, enfim. Psicanálise, ela... Desculpe? Psicanálise, ela é igual. Sim. Tem certos dogmas e personalidades, mais 3, mas na verdade tem 27. Por isso que é tão confuso ser mais. E ainda tem as abas, né? Que você pode ser, por exemplo, eu sou um tipo 2 com uma aba muito forte no 1, então eu já sou um outro tipo, certo? Eu sou um 2-1, né? Um 2-1 entre parênteses. É que os tipos, a gente coloca só 9, porque os tipos são o que vai determinar o seu ego e a sua máscara, os seus mecanismos de defesa são esses 9. Os subtipos são assim, para cada tipo de personalidade é um subtipo sexual, conservacional ou social. Então aí, por exemplo, um social é diferente de um sexual, por exemplo, tá? Mas ele não deixa de ser a característica principal, a ferida lá da criança, da personalidade é um. O que vai determinar o subtipo é o instinto. Então, tem um instinto mais social, um instinto mais conservacional, tá certo? É esse que vai determinar o tipo. E os subtipos também, eu acho um assunto bastante complexo, porque às vezes você não sabe muito bem se definir ali, sabe? Porque tem uns bem perto do outro, assim, às vezes você acha que é social e na verdade você é conservacional, ele vai ter um... De nada. Bom, eu trouxe para vocês um material que é um questionário muito rápido, tá? O questionário é uma das técnicas para se determinar o tipo. Só que assim, na minha experiência, o questionário ele te dá um guia básico, porque quando você vai responder as perguntas, passa pelo julgamento. É muito difícil você responder livre já das suas máscaras, das suas defesas. Mas é uma referência, tá? Então esse é um questionário bem curtinho, de 3, só tem 3 colocações, e vou dar uma dica para vocês quanto à tipologia. O que determina o tipo não é a atitude, é a motivação, porque você tem a mesma atitude para várias motivações. O que significa isso? Por exemplo, tem uma pessoa caída na rua passando mal, e você passa lá, tem 3 pessoas ajudando a pessoa que está lá passando mal. Cada uma dessas pessoas tem uma motivação para fazer isso, certo? Uma porque quer aparecer, uma porque vai falar assim, já pensou se alguém me vê aqui e eu não estou ajudando? E uma pode ser que esteja ajudando realmente de coração. E essa é a diferença. Cada uma tem uma motivação para fazer aquilo. Então, o que determina o tipo, o que ajuda a pessoa a se identificar é isso. O que é que te move, né? O que é que faz você ter aquela atitude ou não ter? Então, o questionário ajuda para ter uma referência, e um outro material é com algumas características de cada tipo, tá? Do 1, do 2, do 3, do 4, para vocês se identificarem. Porque, caso vocês tenham interesse de se aprofundar, os próximos passos seria interessante que a pessoa pelo menos já conseguisse se identificar. Por quê? Para você ter um aproveitamento maior e seguir aí no seu caminho. Tá bom? Mais alguma dúvida? Então, vou deixar com vocês. Se você quiser colocar pelo contato. Vou deixar aqui na minha...
meu e-mail. E depois eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem interesse de assinar a lista, passar o e-mail de vocês, porque eu estou dependendo de uma confirmação de um workshop para aprofundamento do estudo do Enneagrama, numa próxima etapa. Aí quem tiver interesse, depois eu gostaria de passar, tá? E mais uma vez, gente, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui e a oportunidade de falar do Enneagrama para vocês. Eu estou muito, muito, muito feliz.